pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Promonize para mais uma super aula de artes. E aí, gente, como foi a semana de vocês? Tudo certinho? Vamos começar então? Já separe os seus materiais, a sua apostila de arte, seus lápis de cor, suas canetinhas e sua criatividade, ok? Certo? Vamos lá então, gente. Lembrando que é sempre importante a gente aí ler as nossas dicas e informações preciosas para você arrasar nas aulas de arte, certo? Assista a todas as aulas gravadas, disponibilizadas todas as segundas-feiras. Após assistir a aula, preencha o questionário de frequência com seu nome completo e turma. Ao finalizar sua prática artística, tire uma foto e envie para o e-mail da professora. Isso é muito importante, enviar as fotos para mim, certo? E fique atento quando tiver a avaliação. Fácil, né, pessoal? Eu acho que o quinto ano já tira de letra isso daí, né? Nós estamos no final de outubro, pessoal, reta final, e é agora que a gente não pode deixar a peteca cair. A gente precisa fazer com mais capricho, com mais atenção, mais cuidado e mais carinho. Tudo bem? Então, vamos lá. Momento da apreciação. O que será que nossos colegas aprontaram semana passada? Vamos espiar? É sempre importante a gente olhar aí para as obras de arte que os nossos colegas fizeram, tá? É importante a gente aprender a respeitar e entender que cada um desenha de um jeito, cada um faz de um jeito, tem a sua criatividade, e isso é muito importante no mundo artístico. Tudo bem? Bom, pessoal, na semana passada vocês tinham uma pesquisa, né? Pesquisa aí muito importante, a pesquisa da fotografia e a arte. Eu dei para vocês dois nomes de dois fotógrafos e vocês precisavam escolher um dos fotógrafos para pesquisar. Na pesquisa, vocês precisavam colocar o nome do fotógrafo, onde ele nasceu e as características das fotografias. Depois de anotar tudo isso, vocês precisavam escolher uma fotografia tirada pelo fotógrafo para representar através do desenho, tá? Então, pessoal, eu selecionei aí algumas pesquisas que estão certinhas, tudo bem? Ficaram bem legais, tá? E é importante a gente se atentar que as fotos que vocês escolheram, elas foram tiradas pelo fotógrafo escolhido, tudo bem? Então, elas precisam ser fotos deste fotógrafo, certo? Aí, e lembrando mais uma coisa. Teve uma confusãozinha aí, porque eu pedi para vocês fazerem essa atividade em uma página, só que nessa página já tinha uma outra atividade. Eu até avisei numa live do quinto ano que vocês podiam fazer na página 60 essa atividade aí, tudo bem? Foi um erro na hora de eu anotar as páginas, tá? Então, tudo bem para quem fez na outra, não tinha feito a outra atividade, mas essa página da pesquisa podia ser feita na página 60, tá? Segunda-feira eu vou enviar aí os e-mails corrigindo as pesquisas, mandando um feedback para vocês. Tudo bem? Para quem não fez a pesquisa, eu separei aqui mais para frente as informações sobre esses fotógrafos e daqui a pouco a gente vai olhar. Tudo bem? Antes disso, a gente vai organizar a nossa apostila de artes, porque nós não organizamos na semana passada, tudo bem? Então, olha só, separe as atividades e vamos colar. O quinto ano organizou na semana passada, é verdade, foram os outros anos que não organizaram. E ó, vocês estão na reta final já, pessoal. Essa é a última organização da nossa apostila. Então, vamos que vamos. Separe as atividades e vamos colar. Aula 6, do dia 27/4. Aula 5, dia 13/4. Aula 4, dia 6/4. Aula 3, dia 30/3. Aula 2, dia 23/3. E aula 1, dia 16/3. Uhul! Chegamos na aula 1, pessoal. Essa apostila vai ficar, ó, maravilhosamente maravilhosa. Então, vamos lá, pessoal? Na página 34, vocês vão colar a atividade Bienal de São Paulo, que foi a aula 6 do dia 27/4. Coloque o nome e a data. Foi aquela atividade que eu li o livro para vocês sobre as Bienais de Arte de São Paulo, e vocês escolheram uma das obras que eu apresentei
para desenhar do jeito de vocês, tá? Então, página 34, colar atividade Bienal de São Paulo. Coloque o nome e a data, lembrando que é importante dar pause e colar junto comigo, ok? Página 28, colar atividade arte interativa, que foi a do passarinho, certo? Se não tiver essa atividade, pode só anotar. Fizemos atividade arte interativa no dia 13/4, tudo bem? Lembrando, você precisa colar as atividades que você tiver, tá bom? Por isso que é sempre importante a gente colocar data nas atividades, guardá-las com muito carinho, tá bom? Quem não tem ainda a apostila de artes, pode guardar num saquinho as atividades numa pasta, é importante a gente ter organização, tá bom? Então, página 28, colar atividade arte interativa. Coloca o nome e a data. Página 22, colar atividade arte nos metrôs. Foi quando eu mostrei para vocês algumas obras que estão presentes aí nos metrôs de São Paulo. Vocês escolheram uma para representar, tudo bem? Então, é ela que vocês vão colar aqui. Então, página 22, colar atividade arte nos metrôs, nome e data. Super importante, tá, pessoal? Página 26, colar atividade museus. Nós visitamos aí virtualmente alguns museus, né, como o MASP, e aí vocês escolheram uma obra de arte que vocês visitaram por lá e representaram também através do desenho, tá bom? Então, na página 26, colar atividade museus, nome e data, não se esqueçam. Na página 19, colar atividade monumentos, foi quando a gente fez o desenho de um monumento com o tema mãos, certo? Então, era o tema sobre lavar as mãos, a importância, né, da gente higienizar, principalmente nesse período que estamos vivendo, né? Então, página 19, colar atividade monumentos. Coloque o nome e a data. E por fim, mas não menos importante, na página 16, colar atividade estátua viva. Se você tiver uma foto da estátua que você fez, né, do movimento aí, você pode colar a foto e o desenho. Olha que legal esse exemplo aqui, certo? Não se esqueça do nome e da data. Ok, pessoal? Super importante organizar, hein? Olha só. Agora que terminamos de colar as atividades, confira se você colou todas as atividades solicitadas, ok? Quando for conferir, dá uma olhadinha aí nas atividades que você não terminou de colorir, né? Que faltou algum detalhe, para deixar essa apostila linda e maravilhosa. Combinado? Ah, eu aposto que a apostila de vocês está ficando muito boa e eu confio em vocês, hein? Quinto ano, por favor. Quinto ano que já está com o pezinho lá no sexto, né? Isso aí. Bom, como eu havia falado, eu separei para vocês a pesquisa, né? Então, para quem não pesquisou, separei algumas informações importantes aqui. Então, podia fazer lá na página 60, lembrando, tá? Foi do dia 19/10, tá bom? Então, olha só as informações que eu separei aqui para vocês. Pesquisa, fotógrafos e arte. Então, para quem pesquisou o Sebastião Salgado, tinha que colocar lá, nome do fotógrafo, Sebastião Salgado. Onde nasceu? Ele nasceu em Aimorés, Minas Gerais, no Brasil, tá? Quais são as características das fotografias do Sebastião Salgado? São fotografias geralmente em preto e branco, certo? Não porque elas são muito antigas, é porque é o estilo dele mesmo, tá? Tem a presença de animais, a gente vê muitas fotografias com animais. Nas fotografias dele, a gente vê exemplos de diferentes culturas do mundo. Ele viajava muito, então, pelos lugares que ele viajou, ele foi retratando isso através da câmera, através da fotografia. E imagens com bastante contraste, ou seja, a gente consegue ver bastante o preto e bastante o branco na mesma imagem, tá? Então, tem bastante contraste. Olha só alguns exemplos aí de fotografias tiradas pelo Sebastião Salgado. Olha que legal, pessoal, os animais, eles são tão detalhados, ele consegue pegar, assim, detalhes, não é? E a gente vê o contraste lá, que eu tinha falado, do preto e do branco, do brilho, né? Olha aqui o brilho nos olhos da foca, né? Então, eu realmente sou muito apaixonada pelas fotografias do Sebastião Salgado. Olha aqui um exemplo também de diferentes culturas. Ele fotografou muitas tribos indígenas, né? Tribos de outros lugares do mundo. Enfim, as fotografias deles são incríveis, pessoal. Então,
Aí está alguns exemplos de fotos que vocês podiam ter pego como exemplo para o desenho, tá? Para quem pesquisou sobre o Pierre Verger, vamos lá. Nome do fotógrafo, Pierre Verger. Onde nasceu? Ele nasceu em Paris, na França, mas ele veio para cá, para o Brasil. Então, ele trabalhou muito aqui no Brasil, tá bom? Características das fotografias. As fotografias do Pierre Verger geralmente também são em preto e branco, tá? São imagens de pessoas em situações cotidianas. Então, às vezes, a gente vê pessoas trabalhando, as pessoas dormindo, pessoas cansadas, assim, na situação do dia a dia. Ele procura o diferente em algo comum. Eu vi isso daqui na pesquisa de alguém. Isso é muito interessante. Então, ele fotografa coisas comuns, coisas do dia a dia, mas ele vê alguma coisa diferente ali, alguma coisa que chama a atenção, certo? Então, aí tem as características das fotografias do Pierre Verger, e eu separei também algumas fotografias para a gente olhar. Então, olha só, situações comuns, né? Pessoas descansando na praia, pessoas trabalhando, pessoas dormindo, né? Pessoas, olha ali, as crianças brincando, observando a paisagem, amigos, tá? Então, essas são as características aí das fotografias do Pierre Verger. Certo, pessoal? E aí, quais fotografias vocês mais gostaram? Do Sebastião Salgado ou do Pierre Verger? Eu fico na dúvida porque eu gosto muito das duas. Gosto dos animais do Sebastião Salgado e gosto muito de como o Pierre Verger, ele fotografa essas situações do dia a dia, que às vezes a gente nem dá atenção, mas que se torna uma foto muito bonita no final, né? Bom, pessoal, vamos aí para um assunto diferente hoje? Adoro! Vamos lá, acompanha a leitura aqui comigo. Nas últimas aulas, aprendemos sobre a incrível arte da fotografia. A fotografia revolucionou o mundo das artes, certo? Possibilitando a introdução das tecnologias nas produções artísticas. A fotografia passou a ser utilizada para diversas finalidades, se tornando popular. Hoje a fotografia é extremamente popular. A gente consegue tirar a fotografia do nosso próprio celular em segundos. Então, praticamente todo mundo tem acesso à fotografia, certo? Nas primeiras décadas do século XX, os avanços tecnológicos e a industrialização, olha aí o engasgo, provocaram muitas transformações no modo de vida das pessoas, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Nessa época, surgiram produtos para atender às mais variadas necessidades, desde alimentos industrializados até eletrodomésticos que facilitavam, só um minutinho, até eletrodomésticos que facilitavam a realização das tarefas domésticas. Com as propagandas no rádio e na televisão que estimulavam o consumo desses produtos, eles se tornaram alvo do desejo de muitas pessoas. Nesse contexto de industrialização, na década de 1950, a propaganda acabou se tornando o tema de alguns artistas plásticos. Assim surgiu a pop art. O termo pop art vem do inglês popular art, ok? Que pode ser traduzido como arte popular, ou seja, um tipo de arte que utilizava das propagandas, das revistas, dos quadrinhos e do cinema como referências para criações. Nessa época, a época aí que surgiu a pop art, os artistas queriam denunciar o consumismo das pessoas, essas propagandas que aparecem assim para a gente comprar, para a gente consumir. Então, eles acharam uma forma de denunciar isso, né, de falar sobre isso. Então, eles começaram a colocar esse tipo de coisa nas artes deles, ok? Então, eles começaram a usar recortes de propaganda, revistas, eles começaram a usar o estilo das histórias em quadrinhos, o estilo das coisas do cinema. Essas coisas populares eles começaram a utilizar na arte, para que a arte talvez se tornasse aí mais popular, mais acessível, né? Porque as propagandas, os produtos sempre fizeram muito sucesso. E a arte,
não são muitas pessoas que têm acesso, não é verdade? Ainda parece uma coisa muito restrita. E na época da pop art, eles justamente pegaram essa coisa da cultura de massa, o popular, tentaram trazer para a arte, para quem sabe a arte se tornar um pouco mais popular, certo? Foi na pop art que os artistas começaram a utilizar outras técnicas além da pintura para produzirem suas obras de arte. Essas técnicas eram técnicas mais industriais, como a fotografia, olha a fotografia aí de novo, a colagem, a serigrafia, a fotocópia, que são são técnicas mais rápidas, né, para se produzir obras de arte. Foi na pop art que muitos artistas passaram a utilizar imagens populares em suas obras de arte. Anúncios, propagandas, comerciais, histórias em quadrinhos, tudo começou a virar arte. Além de Roy Lichtenstein foi um artista desta época, certo? Outros artistas tiveram seu destaque na pop art. Você já ouviu falar em Andy Warhol? Nossa, pro que nome que enrola a língua, hein? Andy Warhol foi um dos artistas mais conhecidos da pop art norte-americana. Olha o Andy aí. Oi, Andy, amei seu cãozinho, ó, que bonitinho. O Andy Warhol nasceu nos Estados Unidos em 1928. Foi um importante artista, pintor e cineasta, olha. Suas obras são bastante icônicas e cheias de cores fortes. As técnicas da serigrafia a técnica da serigrafia foi muito utilizada em seus trabalhos, permitindo várias cópias. A serigrafia permite cópias rápidas, né? Então, isso se tornava mais popular, mais acessível. Para produzir suas obras, ele tinha como referência imagens de produtos comerciais e de artistas famosos, além daquelas que mostravam o modo de vida dos Estados Unidos. Deste modo, ele uniu os objetos de consumo e a arte, sempre muito elitizado e para poucos. O ateliê de Andy era chamado de factory, que quer dizer fábrica em inglês, pois Andy gostava de falar que a produção artística era uma indústria, uma fábrica, onde podemos produzir em grande quantidade. Para produzir muitas obras, ele contava com uma técnica chamada serigrafia. Então, pessoal, o que acontecia? Antes disso, a gente sabe que os artistas demoravam muito tempo para produzir um quadro. A tinta a óleo que eles usavam é uma tinta que demora muito para secar, precisa de muitas etapas para ser feita. Então, assim, com o tempo, com outras tecnologias surgindo, os artistas viram que, opa, peraí, eu não preciso usar uma técnica tão demorada para produzir uma obra de arte. Eu posso aí me apossar das tecnologias e posso produzir algo mais rápido, mais industrial, certo? Que eu consiga produzir em mais quantidades. Então, eu posso trabalhar com a fotografia, eu posso trabalhar com a colagem, que é mais rápido, né? Ou com a serigrafia, que era a técnica que o Andy usava. E isso tornou, sim, a arte um pouco mais popular, mais acessível, tá? As obras do Andy são bem famosas e eu aposto que vocês já viram alguma delas aí por aí, certo? Olha só, acima podemos ver um pouco do trabalho de Andy na Factory. Olha que legal, pessoal, as imagens bem grandonas sendo produzidas assim em série, ou seja, em grande quantidade, né? Não era um único quadro que ele demorava lá 6 meses, 1 ano para fazer. Não, isso era feito muitas cópias, muitas cópias. Olha só, pessoal, vamos ligar. Eu tenho aqui uma atividade interessante para a gente fazer. Temos 1, 2, 3, 4 obras do Andy Warhol. E aqui as características para a gente tentar descobrir, tá bom? Então, vamos ler aqui, ó. A primeira são as latas de sopa Campbell's. Painel com 32 telas, está no Museu de Arte Moderna de Nova York. Serigrafia da estrela de cinema Marilyn Monroe. Capa do relançamento do álbum The Velvet, o álbum de uma banda. E a pintura à mão feita em 1962, a garrafa de Coca-Cola. Vamos ler as características? Olha só. Nesta obra, podemos observar o rosto da estrela do cinema de Hollywood, retratado repetidas vezes em diferentes cores. Andy fez esta bela obra logo após a morte da estrela, utilizando como referência uma fotografia de uma propaganda publicitária famosa. Ele utilizou a imagem de uma artista famosa e sua obra até hoje é considerada
um dos emblemas, vamos arrumar aqui, emblemas, não emblemas, tá? Emblemas da pop art. Onde será que a gente liga a letra A, hein? Vamos pensando aí. Letra B. Em 1965, Andy tornou-se um produtor de uma banda chamada The Velvet Underground e assim desenvolveu a capa do álbum de estreia da banda. A imagem da fruta na capa do álbum tornou-se uma das peças mais reconhecidas da pop art. O que será que a gente pode ligar aqui a letra B, hein? Letra C. Podemos ver nessa obra que Andy representou a sociedade do consumo, pintando um objeto símbolo da cultura de massa, um produto muito consumido e famoso no mundo inteiro. A obra chegou a ser vendida por 57,2 milhões de dólares. Imagina, pessoal, trata-se de uma das obras mais caras de Andy já vendidas em um leilão. Então eu acho que a arte, né, a pop art, ela não se tornou tão popular assim, porque vender uma obra por 57,2 milhões quer dizer que realmente eles estavam usando exemplos aí da cultura de massa que o pessoal gostava muito e por isso foi extremamente valorizado. Letra D. Nesta obra, podemos perceber que Andy quis destacar um produto comercial facilmente encontrado nos supermercados da época. Andy nos mostrou algo presente no cotidiano dos norte-americanos, uma sopa de tomate enlatada muito consumida pelas famílias. A ideia foi nos mostrar o consumismo característico da época e que permanece até hoje em nossa sociedade. E aí, pessoal, conseguiram ligar? Vamos lá. Número 1, a gente pode ligar com qual letra, hein? Muito bem, com a letra D. Ele está representando aí a sopa encontrada nos supermercados, certo? Número 2, podemos ligar com letra A, certo? Nesta serigrafia, o Andy representou a figura desta celebridade da Marilyn Monroe. Número 3, ligamos com a letra B, ok? E número 4, ligamos com a letra C. E aí, vocês tinham adivinhado, pessoal? Tava fácil, né? Bem facinho. Muito bem. Olha lá, pessoal. A sopa Campbell's, que foi a obra que nós vimos, certo? Tem várias versões aí, várias cópias, né? Legal. Aí nós temos a capa do CD, do The Velvet Underground. A imagem da Coca-Cola, que foi vendida por aquele valor super alto, né? A gente percebe aí que faz muito tempo que a Coca-Cola é muito famosa, né? Muito consumida também. E por último, vamos abrir lá na página 59, que vocês vão encontrar a serigrafia da Marilyn Monroe, certo? Coloque o seu nome e a data de hoje, 26/10/2020. Vamos ler, pessoal? Exploração e descoberta. Pop art, figura humana. Pop art ou popular art é um movimento artístico que surgiu nos Estados Unidos e na Inglaterra na década de 50, criticando o consumismo e que levou a um retorno à arte figurativa, caracterizando-se pela utilização de cores vivas e a alteração do formato das coisas. Muitas vezes, as obras são representadas de forma repetida e seguida com cores diferentes. Então, eles queriam criticar o consumismo e, para isso, eles justamente mostraram como que é o consumismo. As grandes quantidades de coisas, não é? E, assim, mostrando repetidas vezes, como nas propagandas, que a gente vê repetidas vezes. O Andy, ele fez muitos trabalhos assim, ó, como esse da Marilyn, em que ele repetiu as fotografias, só que cada uma ele aplicou cores diferentes. E aí fica esse estilo bem característico da pop art. Imagem de Marilyn por Warhol, né, por Andy Warhol, antes da abertura da exposição Pop Art Forum em Krasnoyarsk, certo? Então, pessoal, olha só, aqui a gente tem alguns exemplos de imagens que foram repetidas pelo Andy. Olha só, até o Mickey, pessoal, entrou na dança aí, né? E a gente vê o uso de cores fortes, cores vivas, coloridas, cores que chamam a atenção, certo?
Bora para a nossa atividade, pessoal? Ai, 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 hein? Essa atividade de hoje, ela precisa ser feita com muito capricho, mas vocês conseguem. Então, página 62, coloque o nome, a data, dia 26/10/2020. Lembrando que é importante anotar o enunciado, tá? Para a atividade não ficar solta lá na página. Então, vamos lá. Vamos escrever. Vamos criar, nos inspirando na pop art? Tire uma selfie bem divertida e, se puder, cole no local indicado, do lado esquerdo. Ao lado aqui, tá? Tente desenhar sua selfie repetindo 4 vezes. Depois de desenhar com seu lápis grafite, pinte com cores bem diferentes, assim como nas gravuras de Andy. Olhe e observe o exemplo que eu vou dar a seguir, tá? Então, eu não consigo colar a minha selfie, tudo bem. Você tira a selfie, olha a selfie pelo celular e vai desenhar. Você vai desenhar 4 vezes a sua selfie. 1, 2, 3, 4. Um pedido que eu faço para vocês, não desenhe pequenininho, desenhe grande. A nossa apostila é A3. Quanto mais vocês utilizarem o espaço, melhor vai ficar, tá bom? Então, melhor você vai conseguir aí mexer no seu desenho e caprichar mais, tá? Então, olha o exemplo, pessoal. Eu tirei a minha super selfie engraçada. Você pode colocar um acessório na cabeça, um óculos divertido, tá bom? Eu aqui coloquei a minha tiara, que eu adoro. E aí, o que eu fiz? Colei do lado esquerdo. Do lado direito, eu desenhei 1, 2, 3, 4 vezes. E na hora de pintar, eu dei a louca, pessoal. Coloquei várias cores fortes e super coloridas. Para isso, força bastante o lápis de cor. Pode contornar de canetinha. A criatividade aí, os materiais, é com vocês. Tudo bem? Pessoal, desenha grande, não pequenininho, tá bom? Ok, formiguinhas, porque vocês gostam de desenhar bem pequenininho, né? Ocupa bem a folha, aproveita bem o espaço que vocês têm. Qualquer dúvida, pode me escrever lá no e-mail ou falar durante alguma live que eu aparecer. Tudo bem, pessoal? Caprichem muito, certo? Olha lá, tá vendo? Vai ficar assim na página, bem grandão. A nossa folha é grande, então você pode anotar lá em cima, ó, pop art, criando retratos divertidos. Lembra de anotar sempre o enunciado, é importante, tá bom? Certo? Adorei fazer essa atividade, pessoal. Gostei aí das cores que eu utilizei na minha selfie. Muito bem, não esqueça de anotar na sua agenda para não esquecer. Atividade de artes até o dia 2/11, temos uma semaninha, né? Super aí, tranquilo. Obrigada por assistir a aula de hoje. Lembrando que vocês precisam enviar a atividade lá no meu e-mail, tá bom? professoramonize.artes@gmail.com. Não se esqueça. Um beijinho super colorido e até a próxima aula. Tchau!